A fogueira que crescia à noite. O quintal esquecido. No fundo de um quintal seco, num vilarejo esquecido, havia um monte de lenha velho, torto, retorcido. Era resto de fogueira dos tempos de seu avô, que há décadas ninguém mais acendia com fervor. Só João, menino curioso, gostava de espiar. Ia lá todas as noites sem ninguém notar. Sentava-se perto da pilha, sentia o cheiro do chão e jurava que ouvia passos leves no sertão. Besteira, dizia a mãe, isso é coisa da tua mente. Mas João via um clarão que não era de lua quente. Uma noite, a lenha brilhou, sussurrou seu nome baixinho. João tremeu, mas ficou. Sentiu calor no caminho, e na lua cheia seguinte, algo inacreditável brotou. A fogueira sozinha pegou fogo e se levantou. A chama que sussurra. João viu as chamas dançarem como se tivessem alma. Não queimavam a lenha, cresciam com calma. No calor da labareda, vozes começaram a falar, como avós invisíveis que vieram o aconselhar. Menino de fé pequena, escute sem se assustar. A verdade queima, mas veio para te ensinar. O fogo dizia histórias de tempos que não voltam mais, de promessas e pecados, de silêncios ancestrais. João ouvia tudo quieto, sem contar para ninguém. Sabia que aquela fogueira era diferente de além. Não pedia brinquedo, nem fazia oração, só ouvia as brasas contarem os segredos do chão. A cada noite voltava, e cada vez mais crescia, como se o fogo soubesse que ele era quem o entendia. A curiosidade da vila. O avô percebeu que o neto andava diferente, com fala mais madura, olhar mais persistente. "Tá conversando com quem, menino?" perguntou atento. João apenas sorriu, com um ar de encantamento. Logo, a vila soube. João escutava o fogo falar. Uns achavam feitiço, outros queriam investigar. Teve quem chamou o padre, outros foram benzer. Mas ninguém via o que João podia ver. Toda noite, à mesma hora, ele sentava no chão, e a fogueira surgia viva em combustão. "Coisa do demo!" gritavam alguns desconfiados. "É dom de Deus!" diziam outros emocionados. Mas João, calado, guardava em si o saber. O fogo lhe mostrava o que ninguém mais podia ver. Os segredos do fogo. Naquela fogueira viva moravam vozes do além. Contavam histórias de quem fez mal e de quem fez bem. João ouviu sobre um coronel que escondeu tesouro na mata, sobre a parteira que curava sem cobrar uma prata. Revelações antigas, segredos nunca ditos, vinham das brasas acesas como gritos benditos. "O fogo purifica", dizia uma voz ancestral. "Queima o que é mentira, mostra o que é real." João anotava num caderno tudo o que escutava, com letra pequena, enquanto o fogo narrava. Ele sabia, aquilo era mais que calor. Era a memória do povo, falando com fervor. Mas guardava em segredo, pois o mundo lá fora talvez não entendesse essa chama que consola. A noite do confronto. Chegou um pastor na vila com fala de trovão. Esse fogo é do diabo, é cilada e tentação. Levou Bíblia e água benta, queria apagar o chão. Mas quando pisou no quintal, sentiu o coração. A fogueira se ergueu forte, como fera acordada. Faíscas rodavam alto, feito dança encantada. Mas não queimava o homem, nem causava terror. Só expunha sua arrogância e tirava o disfarçador. O pastor ajoelhou, vencido pela emoção. João, com voz firme, disse em oração: "Esse fogo é memória, é justiça, é redenção. Arde onde há mentira, mas cura o coração." Desde então, ninguém mais ousou zombar da fogueira. A vila começou a vê-la como luz verdadeira, o livro das cinzas. João começou a escrever tudo o que o fogo dizia em folhas de papel velho que guardava noite e dia. Chamou o caderno de cinzas, pois ali nada era invenção. Era a memória das brasas, viva em cada expressão. Pessoas vinham de longe, pediam para ele ler e saíam como folhas que o vento insiste em mover. Cada frase era um espelho de verdade escondida, revelando feridas e curando a própria vida.
Teve quem chorou baixinho, outros riram de alívio, como se a fogueira varresse o que antes era cativeiro. João não buscava fama, nem vendia revelação. Apenas ouvia o fogo e escrevia com o coração. O povo começou a chamar aquele canto de altar, onde até o silêncio se punha a escutar. A tentativa de silenciar. Veio um homem da cidade com papel na mão, dizendo que aquele fogo era fora da legislação. Queria cercar o quintal, mandar demolir o lugar, mas o povo se revoltou, começou a protestar. Esse fogo é do povo, gritavam em união. Mas a prefeitura insistia. É invasão, é invasão. Construíram um muro, tentaram apagar o chão, mas o fogo brotou no meio da plantação. Sem faísca, sem fumaça, sem nenhuma combustão. Só um calor profundo no peito de cada cidadão. João foi chamado em juízo, acusado de invenção. Ele respondeu com firmeza: é só voz do coração. E a vila toda ficou ao lado do menino, protegendo a fogueira como se fosse destino. A última brasa. Na última noite de julho, a fogueira falou mais baixo. Era como se o tempo desse um último despacho. João sentiu que algo novo estava prestes a mudar, ajoelhou-se diante das brasas, só queria escutar. Tudo o que devia arder já ardeu com precisão. Agora passa adiante a tocha da intuição. Das chamas surgiu uma pedra preta, ovalada e lisa. João pegou com cuidado, sentindo nela uma brisa. Era a lembrança do fogo, sua forma de continuar. Um pedaço de memória que não se pode apagar. A fogueira então cessou, sem fumaça nem calor. Mas dentro de João ficou o lume do amor. E assim o silêncio caiu, mas a chama nele cresceu, como se o fogo eterno agora em sua alma viveu. O poeta da brasa. João cresceu com a memória acesa em sua mão. Tornou-se violeiro, poeta de inspiração. Escrevia sobre a vida, sobre o tempo e o perdão, e cada verso queimava como fogo no sertão. Dizia que cada um tem um fogo no quintal, mas é preciso coragem para escutar o sinal. Levava a pedra no bolso como relíquia de fé e com ela contava histórias que ninguém mais é. Fundou uma escola de palavra e oração, ensinava a criança a ouvir o coração. Não buscava fama, palco nem multidão, apenas espalhava o lume da transformação. E por onde ele passava, o povo sempre dizia: ali vai o menino que escutou a poesia. O quintal das estrelas. Dizem que em noite de lua cheia, o antigo quintal de João ainda brilha na escuridão. Não se vê mais fogueira, nem fumaça ou clarão, mas o vento sopra forte, cheio de recordação. As plantas crescem mais verdes, o silêncio é diferente, e muitos juram ouvir um sussurro persistente. É como se a terra lembrasse do que ali viveu, e o calor da verdade ainda ali permaneceu. Crianças que ali brincam, voltam falando em rima, e adultos que passam sentem paz que anima. O lugar virou lenda, mas quem crê sente o sinal. Há um fogo que não morre quando acende no quintal. E se um dia você for lá, com alma leve e inteira, talvez também ouça a voz da fogueira verdadeira.